Líder da oposição com direito a reforços hoje, né, presidente? Boa noite a todos e todas. Senhora presidenta, nobres vereadores e vereadoras. Senhora presidenta, eu iria conduzir essa fala a partir de dois assuntos, mas quero fazer uma digressão aqui para tratar de outras duas questões importantes. A primeira é saudar aí a presença da Rede das Pretas com a Margarete, saudar a presença de Eliamai, na pessoa delas, os demais e as demais representantes. Dizer que me orgulho muito, fico muito feliz pela sua lembrança, Margarete. Toda oportunidade que nós tivemos e as que teremos de defender a causa da pessoa negra, de defender a nossa história, a nossa matriz africana, nós o faremos. Sou professor de história, então não posso negar as raízes do meu país e nem as minhas. Então, obrigado pela lembrança. Conte sempre com o nosso mandato em defesa dessa causa. E não posso deixar também, senhora presidente, de fazer um comentário sobre as falas que aqui me antecederam, principalmente da vereadora Letícia Jota e do vereador Vaguinho. Eu não quero entrar, vereadora, nos pormenores que foram colocados por Vossa Excelência, também pelo vereador líder do governo, vereador Vinícius Correia. Mas, a partir da sua fala, e aí eu me posiciono, quero parabenizar Vossa Excelência pelo posicionamento de se colocar como oposição nesta casa, como líder da oposição, acolher Vossa Excelência de braços abertos, com alegria, assim como ao vereador Vaguinho, que também, nesse momento, nessa sessão, se declara. Se pintar mais algum vereador querendo ir para a oposição, a gente pede música no Fantástico, né? Mas fora as brincadeiras, vereador Vinícius, dizer que isso faz parte também, volto a dizer, independente dos pormenores, do processo democrático, processo de construção política. E ontem, isso é muito interessante, porque ontem eu participei de uma entrevista, onde a entrevistadora me perguntou exatamente isso. Rafael, por que é que os vereadores se definem como oposição ou situação? Isso é bastante simples. Primeiro, que isso faz parte da história da democracia. Segundo, que para alguns isso parece negativo, mas eu particularmente acho extremamente positivo, porque leva o vereador a tomar posicionamentos. Posicionamentos esses que não precisam ser radicais. Ou seja, isso não significa que o vereador que faz parte da base do governo precise votar de maneira cega em tudo que o governo coloque, embora isso também aconteça. Assim como o vereador da oposição não precisa fazer oposição por oposição e sair negando tudo que o governo coloca simplesmente por uma discordância pessoal ou política ou religiosa, ou seja lá o que for. Mas o posicionamento de situação e de oposição ajuda no entendimento das principais causas do município e obriga o parlamentar a tomar um posicionamento, que é um outro problema da política, senhora presidenta, que é o murismo, não é verdade? Quem fica em cima do muro, quem não define um lado nem um outro. Aqui na casa, todos nós temos, ou deveríamos, ou deveremos ter lados, o que não significa que esses lados irão entrar em conflito, às vezes entrarão, e o conflito é bom para a democracia, desde que ele não extrapole os limites legais, nem os limites do trato pessoal. Então, eu fico feliz por esses reforços e reforçar também que essa construção política de oposição que nós temos tentado fazer aqui na Câmara é uma construção que se baliza muito por essas declarações que aqui aconteceram, onde os posicionamentos políticos são frutos de um histórico e não uma forçação de barra. Em nenhum momento o vereador Rafael Peçanha, né, foi no ouvido da vereadora Letícia ou do vereador Vaguinho dizendo para ir para a oposição. Mas, naturalmente, os mandatos deles foram percebendo que as causas que eles levantavam e que levantam não estão sendo compatíveis com as causas que o governo defende, ou principalmente com a falta de defesa de qualquer coisa do governo. E, a partir disso, tomam um posicionamento. Assim, os posicionamentos políticos, vereador Vinícius, só para completar o nosso diálogo, é bom que esses posicionamentos políticos sejam frutos de um processo, ou seja, que o resultado venha depois do processo histórico de desânimo, de desconstrução e de decepção com o governo, e não o contrário. E, infelizmente, esse posicionamento que os dois vereadores, que a partir de hoje passam a fazer parte oficialmente da oposição, vereador Vaguinho e vereador Letícia, manifestam na tribuna, são reflexos do que a população tem demonstrado nas ruas, vereador. A população tem se decepcionado com o governo Adriano. Alguns que acreditavam muito, outros que acreditavam menos, uns que confiaram mais ou menos, a decepção é geral.
E quando a gente fala que a Casa Legislativa precisa refletir a vontade da população, nada mais coerente do que uma migração para a oposição dentro de uma base que, se refletir a sociedade de Cabo Frio, reflete esse processo de desânimo, de desconstrução, de decepção que existe com o governo do doutor Adriano. Então, nesse sentido, gostaria de parabenizar vocês. As coisas acabam acontecendo, como foi dito aqui, para o bem. Há males que vêm para bem, mas também há bens que vêm para bem. E eu fico feliz com a participação de vocês nesse grupo. Vinícius, a bola pintou na marca do pênalti, não tem goleiro. A gente faz o gol e traz para a gente esse time. Vereador Vaguinho, por favor. Só para corroborar, eu tenho já sido um parceiro nas críticas desse mau governo já há um tempo, né? É porque a palavra oposição não soava bem na minha... Mas o vereador Vinícius me deu o título, então hoje eu me assumo como oposição, né? Uma parte, vereador. Claro. Vereador Rafael, nós já estivemos no mesmo lado da trincheira. E estamos em lados opostos, mas o que eu procurei falar naquele momento é que a gente tem que se respeitar nessa casa. E isso é o fundamental. A gente está aqui todo dia nessa casa, convivendo, querendo ou não. Às vezes a gente não quer, mas nós temos que conviver. Que a gente possa, pelo menos, ter harmonia nessa convivência. Como Vossa Excelência falou, ter o objetivo de ser oposição, uma oposição construtiva, crítica sim, mas que tenha como objetivo a melhoria da nossa cidade, o cidadão. Isso que é importante. Vereador Vaguinho, desculpe usar o tempo, mas eu coloco Vossa Excelência como autônomo, pessoa independente como você é. Desculpe a palavra de oposição, se você não gosta de ser colocado como tal. Vale a primeira declaração que está na ata, vereador. A parte, por favor. Por favor. Quero agradecer, né, pelos elogios. Meu líder, sempre admirei seu trabalho, agora mais ainda. Mas vale lembrar, né, que eu sempre fui enérgica nessa casa. Eu acho que os meus discursos podem comprovar. Né? Como eu falei, o que está falado, o que está gravado, o que está nas minhas páginas, independente de lá atrás, em 2017, fui base com um amigo querido, isso eu sempre deixei claro a todos, né? Eu acho que não precisa esconder, e mesmo assim eu era enérgica. Né? Fui líder do governo com Aquiles num governo tampão, e, mesmo assim, continuei sendo enérgica. Às vezes, confesso que sou enérgica demais. Tá? Confesso, né? Eu acho que... eu sei reconhecer os meus defeitos, mas vou continuar sendo enérgica. Eu acho que agora um pouco mais. Tá? Eu acho que agora um pouco mais. Mas essa energia, eu já nasci com ela. Eu acho que todos que me conhecem sabem. E aí, Vinícius, eu vou falar para você o que um dia você falou para mim ali na sala de reunião. Se acalma, vereadora, porque você é muito enérgica. Você falou isso para mim. E realmente eu sou. Então, às vezes, a minha energia é maior e ela exala mais. O meu discurso está preparado, mas a energia avassala o discurso. Tá? Então, assim, não vai ter mau convívio. Não vai ter mau convívio. Da minha parte, todos que me conhecem, não vai ter mau convívio nunca. E o que você falou, o que o Vaguinho falou, quando tiver coisas boas e positivas, eu vou ser a primeira a aplaudir, porque eu luto por isso todos os dias. Eu faço pelo coletivo todos os dias, comprovadamente. Né? Porque eu gosto muito de filmar, de fotografar, de postar. Então, isso tenho provas. Eu tenho como provar que eu luto pelo meu povo. Mas a minha energia, me desculpem, às vezes ela exala mais. Agradecer aos vereadores que participaram, dizer à vereadora Letícia que nós vamos contar muito com essa sua energia bem direcionada, será muito importante para os nossos trabalhos. E para finalizar essa parte e encaminhar para a finalização do discurso, senhora presidenta, só reforçar exatamente isso que os dois vereadores disseram e que eu argumentei anteriormente.
Esse posicionamento pela oposição é uma consequência de um processo que vocês já vivem há muito tempo, um processo de defesa das melhores causas que vocês entendem serem as mais importantes para os seus mandatos, e hoje gera esse resultado, que é simplesmente uma consequência do que vocês têm vivido e que a população tem vivido. Então, manifestar aqui a minha alegria com essa adesão, dizer que trabalharemos juntos em defesa da cidade de Cabo Frio e contra os desmandos do governo, claro, também a favor das boas ações, embora, na minha concepção, elas sejam muito pequenas e cada vez menores na nossa cidade. Para encaminhar para finalizar, senhora presidente, eu queria fazer só 2 comentários importantes sobre 2 causas levantadas nesses últimos dias. Primeiro, reforçar a situação do servidor público municipal. A educação enfrentou uma greve nesses últimos dias. A saúde segue sem ter os seus contratados pagos e numa greve que já se arrasta há muitos meses. E é muito complicado nós vivermos essa situação e temos que voltar sempre aqui na tribuna para reforçar isso. Existe um governo que arrecada mais e paga menos. Existe um governo que arrecada mais e não cumpre os seus compromissos com o trabalhador que movimenta a economia dessa cidade. Então, manifestar aqui, embora seja repetitivo, porque quase toda a sessão, infelizmente, eu tenho que vir essa tribuna dizer a mesma coisa que o município atravessa, essa situação deprimente, manifestar aqui o meu repúdio, o meu apoio aos servidores de Cabo Frio. E para finalizar, senhora presidenta, não posso deixar de retomar, vereador Vaguinho, assuntos que nós levantamos na última sessão. E é preciso que certas feridas não fiquem escondidas. Nós falávamos do escândalo da adesão de atas de medicamentos, as denúncias feitas em um programa de rádio local, onde passam, inclusive, por denúncias de pedido de propina por secretário do município de Cabo Frio. Nós não podemos fingir que isso não aconteceu. E eu percebi, vereador Vaguinho, de terça para cá, algumas movimentações, inclusive, de personagens falsos na rede social, que a gente chama de fake, né? Que obviamente não tem a coragem de colocar seu rosto para defender seus posicionamentos, como nós temos aqui, defendendo quem é a situação, que é a oposição, levantando questões desse tipo, fazendo acusações levianas a nós, tentando jogar uma cortina de fumaça na situação que está acontecendo. Gostaria de dizer a essas pessoas, que inclusive são funcionários do governo Adriano, que são pagos pelo prefeito doutor Adriano, com o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, para, ao invés de trabalhar pela cidade, ficar produzindo vídeo, ficar produzindo fake news nas redes sociais, que o governo doutor Adriano já é reincidente nesse crime, porque uma das pessoas que hoje ocupa um alto posto, inclusive na área de fisioterapia do governo, já foi acusada pelo Ministério Público por produção de fake news na última eleição. Então é importante que a gente possa entender que produção de fake é a cara do governo Adriano, um governo fake de um prefeito fake. Fake em inglês significa falso, e não existe nada mais falso nessa cidade do que Adriano Moreno como prefeito da cidade, não estou entrando na questão pessoal, e boa parte dos seus asseclas que recebem o nosso dinheiro para inventar mentiras contra nós e tentar esconder escândalos como esses que estão para acontecer. Não vou me intimidar, não tenho medo nem dos fakes do Adriano, nem dos verdadeiros puxa-sacos do Adriano, nem do Adriano que é fake. Enfrentei muita coisa nessa tribuna, enfrentei muita coisa nessa sessão. Quanto mais ficarem inventando história para tentar me intimidar, nos intimidar sobre esse escândalo das atas de medicamentos, mais nós vamos a fundo investigar, obter os dados para julgar se há ilegalidade ou não. Ainda não tem acusação, mas tem um escândalo para ser investigado. Então, dizer para o doutor Adriano, para os seus alguns poucos secretários que recebem sem trabalhar só para falar mal da vida da gente, e os seus asseclas e assessores que assim também recebem boa quantidade de dinheiro público para ficar inventando fake na internet, podem vir quentes que eu estou fervendo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco e bate em Adriano também. Muito obrigado, boa noite.